seja muito bem-vindo ao H+. E hoje é um vídeo muito especial. Vem conhecer o nosso primeiro projeto nos Estados Unidos. Trata esse projeto, mas antes de eu te contar todas as estratégias que a gente aplicou aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, tá? E dessa forma facilita o nosso trabalho aqui, mostra esse vídeo para mais pessoas, o nosso canal para mais pessoas, e dessa forma mais gente tem mais qualidade de vida através de mais arquitetura. Então se inscreve, deixa o seu like, é gratuito e ajuda muito o nosso trabalho. Bom, vamos lá, como que é esse projeto, né? Da onde surgiu essa ideia, como que chegou, como que tudo aconteceu? A cliente encontrou a gente aqui no YouTube e pediu um orçamento, falou: Carol, quanto que é, né? Eu queria entender como que funciona o teu trabalho, é aqui em Miami, vocês fazem projeto, não fazem, enfim, gostei do teu jeito de lidar com a arquitetura, com, enfim, os teus princípios e valores em relação a tudo isso, eu queria entender um pouquinho mais do seu trabalho. Beleza, conversei com ela, primeiro eu preciso entender do que se trata, né? Não existe valor por metro quadrado, não existe, é tanto e a pessoa vai lá e calcula sozinha. Existe entender o que a pessoa quer, a gente tem N serviços, desde a parte de fazer o projeto em si, uma consultoria talvez, e até a parte de cronograma de obra, orçamento, visita em obra, cuidar da obra e até fazer a decoração final. Essa cliente, ela precisava de ajuda para fazer toda a criação, toda a ideia e concepção de uma nova empresa lá em Miami. E a ideia da empresa dela é que fosse um nail salon, então um salão de beleza de unhas, principalmente de gel, né, que é o que eles usam muito lá, mas ela queria mesclar também com um bar, uma coisa meio balada, e uma das coisas do programa de necessidades deles era também colocar uma parte de eyelash, né, de cílios. Ai, gente, muito international ela. Não, mas é que lá na hora aqui do projeto, toda vez que a gente se referia a essas áreas, vocês vão ver que a gente vai falar muito do eyelash, do bar, enfim, que é como eles estavam se comunicando lá. Então, qual que era o programa de necessidades principal? Parte de unhas, eles precisavam de muita mesa para fazer unha mesmo, então é onde vai a cabine, né, consegue fazer toda essa parte. O bar, eles criam um bar bem legal, porque eles vão fazer campanhas com marcas de bebida e tudo mais. Precisavam de uma área técnica, né, para guardar tudo isso, precisavam de uma copa para os funcionários, banheiro acessível. Precisavam também da parte do eyelash, né, dos cílios, então algumas cadeiras para cílios. E o que mais? Bom, a gente já vai ver aqui na planta também, mas principalmente era isso. Esse projeto é o segundo já que a gente faz para esses clientes. Olha só como é que funciona lá nos Estados Unidos. Eles chamaram a gente, né, falaram: Carol, eu não tenho a minha empresa ainda, eu estou criando, nem logo eles não tinham nada da concepção visual da empresa, eles só tinham uma ideia e coragem, né, para fazer isso acontecer, empreendedores raízes. Então eles chamaram a gente para fazer essa concepção da ideia, do conceito e tudo mais. E lá no início, a primeira ideia deles era ser uma coisa tudo rosa, tudo fofo. Eles até tinham uma referência, né, de um concorrente que eles falaram: olha, esse concorrente aqui dá certo, o que tu acha? A gente deu uma mudada, né, mas ainda tava uma coisa muito feminina, delicada, rosa, fofo. Até a Ana, né, que é a nossa cliente, depois ela falou: Carol, parecia uma casinha de boneca, né? Eu tava me achando assim, aquele sonho de menina. Então a gente fez o projeto como eles pediram, né? Eles trouxeram essas referências, esse briefing, a gente fez o projeto. De primeira, eles gostaram e eles precisaram desse projeto para apresentar lá pro pessoal que ia alocar a sala. Então a gente fez o projeto sem a sala estar totalmente definida. Então o que acontece? O dono da loja, ele queria ver o que queria se instalar ali, que tipo de estabelecimento ia acontecer ali, para ver se ele ia alugar ou não a sala. Então eles precisavam desse projeto. A gente fez, eles gostaram do projeto, tudo certo, podem alugar a sala. Essa é uma região em Miami, onde fica essa loja, Design District. Então toda a área de Louis Vuitton, Chanel, Fendi, todo mundo, tipo, as grandes marcas estão lá. E eles estão começando a empresa deles já no centro do mundo, assim, sabe? Então eles são bem corajosos. São 3 sócios que estão investindo, então, no mercado americano. E aí, tudo certo. Os nossos clientes gostaram da loja, o proprietário gostou da loja, tudo certo, vamos começar. O proprietário deu um ok pra ela, tipo, de manhã, e à noite mandou um e-mail falando que tinha alugado a sala pra outra pessoa. O chão deles, assim, caiu. Só que a sala do lado estava vazia. Só que a sala do lado era 3 vezes maior do tamanho dessa sala que a gente tava fazendo. E aí a Ana me ligou e falou: Carol, mudou tudo. Eles falaram que tinha dado certo, agora não deu mais, eu não tenho muito o que fazer, só que a sala do lado é 3 vezes maior, 3 vezes o valor do aluguel, mas eu tô pensando em encarar. Aí eu falei pra ela: fechou, tamo juntas. Ela falou assim: só tem uma questão, eu sei que eu te pedi o projeto assim, assado, do jeito que eu te pedi, tu fez, ficou maravilhoso, mas agora eu mudei de ideia, agora eu quero uma coisa completamente diferente. Eu falei: meu Deus do céu, Ana, o que tu vai fazer comigo? Ela falou: não, eu sei, eu entendo que é outro projeto, fica tranquila, outro contrato, né, outros valores. Isso é uma coisa que
que é legal deixar claro, porque ela entendeu, né, ficou claro nas nossas reuniões para ela até encontrar tudo certinho, que a gente não tem limite de alterações no projeto desde que tenha o mesmo escopo. Então ali mudou completamente o conceito. Eu posso até mostrar a primeira, era Bela Bio o nome ainda, eles não tinham registrado a marca e tudo mais. E aí mudou todo o conceito e eles falaram, não, eu sei, é outro projeto. Então desde que acompanhe aquele briefing de, olha, eu pedi isso aqui, eu quero uma cozinha azul, assim, assim, assado, eu quero... ou uma loja assim, assim, assado, a gente faz o projeto, gostou, tá aprovado, ali a gente não volta mais. E ela falou, não, Carol, eu sei que é outro projeto, enfim, a gente fez outro contrato. E aí veio o desafio, que ela falou assim, Carol, só que eu preciso disso pra ontem, porque ele só deu ok, ele sabe o que a gente vai fazer, sabe que a gente vai mudar um pouco o conceito, né, do espaço, mas sabe que ainda vai manter a questão de unha, ainda vai ter bar, ainda vai ter cílios, e eu preciso desse projeto pra ontem. E aí o que a gente combinou? Algumas coisas do briefing a gente conseguia usar, mas o projeto mudou completamente o conceito, mudou completamente o espaço, então a gente precisava refazer o projeto nesse novo ambiente. Então eles contrataram uma pessoa local para tirar as medidas de tudo e passar as medidas pra gente ter, né, medidas reais para trabalhar. E aí começou a maratona, a gente começou a criar o 3D e foi uma relação muito legal, porque toda vez que a gente apresenta um projeto pro cliente, a gente faz uma reunião, entende o cliente, depois volta pro escritório, projeta, faz uma reunião pra apresentar. Então sempre são reuniões muito pontuais, assim, que a gente tem, né? E ela falou, Carol, eu sei que tu tens todo o teu processo e tudo mais, eu sei que tu vai me mandar coisa que não vai estar 100% pronta, mas já vai me mandando, já vamos agilizando essa parte pra gente conseguir entender e ganhar tempo, né? Claro, a gente não faz isso com todos os clientes, a gente entendeu ali que era uma cliente que tava precisando, né, na pressa e tudo mais, mas que também entendia que, por exemplo, se a gente mandasse um 3D, ela não ia falar, ai, não, mas tá horrível isso daqui. Então, assim, a gente tem uma relação muito legal com os clientes e dessa forma a gente consegue facilitar algumas coisas. Eu já tive clientes que não... Eu sabia que dessa forma não ia dar certo, então eu preferi realmente fazer o processo bem certinho, porque senão depois ia ser pior, tá? Então é bem legal a gente ter um facilitando o lado do outro e dessa forma a gente chegou nesse resultado tão incrível que ficou aqui. E aí, beleza, a gente foi fazendo o projeto, mostrando pra ela, e daí eu falei pra ela, olha, agora eu tenho tempo de detalhar tudo isso daqui, e assim, eu tenho mais 20 projetos rodando aqui no escritório, e que não é uma coisa que vai estar todo mundo o tempo todo no teu projeto. Daí ela falou, putz, pior que não dá, eu preciso pra ontem, eu preciso começar a executar essa obra ontem. Daí ela mesma tomou a iniciativa, me ligou e falou assim, Carol, arruma um time de peso aí, vê com as tuas arquitetas, vê o que tu consegue fazer, eu preciso desse projeto pronto em 10 dias. Quanto a mais tu me cobra pra fazer isso? Fiz um levantamento com as meninas, todo mundo trabalhou assim, ó, até 2, 3 da manhã, virando noite e tudo mais, pra conseguir entregar. Porque não era só o projeto dela. A gente fazia de noite e antes do horário o projeto dela, e durante o dia o projeto dela, mais todas as demandas do escritório. Então nenhum projeto interno de outros clientes foi atrasado nesse período, até pelo contrário, a gente sempre entrega antes os nossos projetos, mas assim, foi uma loucura mesmo. A gente tem vários vídeos da gente fim de semana aqui, a gente à noite conversando, a gente 2, 3 horas da manhã trocando ideia. Foi muito legal, foi muito cansativo, não é uma coisa que a gente, né, que dá pra fazer sempre, mas foi muito legal porque a gente realmente trouxe essa solução. Então hoje, né, te contei um pouquinho, resumidamente aí, o que foi uma loucura de 1 mês e pouco, né, desde a parte delas mudarem de sala, até fazer um novo projeto, até detalhar, até entregar, e ela deixou esse depoimento aí pra gente, que é uma querida. Obrigada de coração pelo serviço, tá? E com certeza, se Deus abençoar, a gente vai trabalhar muito indo pela frente. Eu quero te agradecer pelo carinho, pelo profissionalismo, você é excelente. Eu, de todas as pessoas que eu trabalhei, você foi a top one, pode ter certeza. Seu jeito de trabalhar, sua organização, seu time. Eu realmente estou muito, muito contente em trabalhar com você. Resultado, amazing. Realmente a gente conseguiu chegar. E que realmente é legal quando a gente tem, né, todo mundo muito unido, baseado na realidade. Ela falou, Carol, eu sei que tu é meio louca, eu também sou, mas todo mundo sabe que existe um limite das coisas, né? E a gente teve uma relação de companheirismo, de respeito muito legal que gerou esse resultado, né? E isso é uma coisa que eu sempre deixo claro pra qualquer pessoa na minha vida, pessoal, profissional, não tem. A partir do momento que o respeito vai por água abaixo, né, enfim, que as pessoas acabam te tratando mal, coisas do tipo, a gente também não facilita nada, a gente faz estritamente o necessário. Eu acho que um bom relacionamento é base de tudo, né? Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. Mas vamos lá que eu vou trazer aqui pra você todas as soluções que a gente fez nesse projeto, muito legal. A gente foi conversando com eles, não é só a Ana, né? Tem o Marcos, tem o Bernardo também, que são os sócios desse projeto incrível e que estão, né, empreendendo, brasileiros empreendendo lá
em Miami, super corajosos. Eles estão agora na parte de obra em si e pegaram todo o nosso projeto super detalhado. Ah, teve uma outra coisa também que a Ana comentou comigo. Ela falou assim, Carol, eu preciso disso pra ontem e tal. Antes dela falar quanto a mais precisa pra gente realmente ter esse detalhamento mais rápido. Eu falei, Ana, eu posso fazer um vídeo te explicando tudo que eu pensei aqui pro espaço, mas eu não consigo ainda te dizer qual que é a medida. A tomada vai estar a 32 da parede. Porque não é só a tomada. Eu tenho que ver se essa tomada não vai bater num ponto hidráulico, que não vai bater na marcenaria, que vai estar alinhado com a iluminação. E isso eu não consigo separar, né? Ela falou, não, mas aí também não fica bom pra mim, porque daí eu não vou conseguir ficar decidindo essas coisas na obra. Eu falei, não, beleza. Então, dessa forma não te ajuda, vamos ver outra maneira. E ela trouxe essa solução de, Carol, quanto a mais eu preciso pagar? Foi praticamente o dobro, né, do que a gente estava fazendo em projeto. Ela pagou 2 projetos para ser mais rápido e a gente daí conseguiu acelerar isso para ela. Então é legal que a gente sempre tenta ajudar os clientes, né, dentro de um limite, mas a gente tem também essas outras alternativas que, né, eu sentei com o meu time maravilhoso, mandei um áudio pra ele, mandei um áudio porque ela me ligou, tipo, sexta-feira, 7 horas da noite, assim, eu tava indo pra um aniversário de 60 anos de uma conhecida nossa, e aí eu fui pra esse aniversário, tava mandando áudio pro meu time falando, gente, olha só, a Ana me ligou, tá disposta a pagar mais pra gente fazer esse projeto em tempo recorde, só que a gente não pode deixar cair a demanda do escritório. O que vocês acham? Então a gente fez com o nosso time aqui, mais uma pessoa de fora que a gente contratou também pra ajudar em tudo isso e aí resolver isso pra Ana. Então foi muito legal, foi um trabalho em time, foi cansativo, deu estresse, deu BO, a gente se estressou, a gente quase fechou o pau e tudo certo, porque agora a gente realmente, isso acabou unindo cada vez mais e faz parte. Não é tudo mil maravilhas, existe perrengue, existe, tu tinha que ter feito tal coisa e aí, putz, esqueci, atrapalhou o outro. E assim, é um projeto que todos os arquivos foram fazendo um pedaço e juntando, até a gente compatibilizar tudo isso aqui, demorou. Então, realmente é uma coisa assim, que eu não faço sempre, porque é muita responsabilidade pra gente entregar uma coisa, né, mal feita. Então, se for pra entregar mal feito, eu prefiro não entregar. Olha só, vamos aqui pra minha tela que eu vou explicar um pouquinho da planta e de como que tá acontecendo aqui. Eles quiseram uma ideia, ela falava, né, Carol, eu quero uma coisa bem cool, quero uma coisa bem design district aqui. Ela me mandou algumas referências que era uma academia de boxe, e tinha uns bonecos de escultura, daqui a pouco tinha um carro, daqui a pouco tinha umas coisas nada a ver, assim, e tudo a ver. Então, é uma coisa bem Miami, assim, bem malucona. Então, esse foi o conceito. Então, vocês vão ver que tem umas coisas bem diferentes que às vezes não faz muito sentido, mas essa é a ideia, é ser realmente uma coisa fora da realidade. Então, considerando aqui a parte da planta, toda essa área aqui ficou a área de manicure. Então, aqui cada uma dessas aqui é uma estação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Essas amebas aqui foi que a gente criou uma ideia de uma pool party, então uma festa na piscina dentro de um esmalte. Então a gente fez uma reunião aqui no escritório, a gente foi conversando e é como se a gente estivesse dentro de um esmalte numa festa da piscina. Esse foi o conceito do espaço. Então, quando a gente pensou muito no movimento, né, da água, da gota, do esmalte. Então, quando a gente pinga um esmalte, ele meio que cria uma amebinha, assim, ele cria uma coisa meio sólida, mas também uma coisa meio consistente, mas que, né, dá um formato orgânico. Então, a gente pensou e se inspirou muito nisso. Então, é como se a gente estivesse dentro de um esmalte numa festa que fosse uma festa da piscina, tá? E aí, o que a gente pensou? No meio desse caminho, uma das coisas que eles trouxeram Carol, eu quero fazer acompanhamentos e parcerias com artistas locais. Então, artistas que vão fazer alguma escultura especial, a gente pode fazer ideias de desfile, ideias de, enfim, exposição de arte aqui. Então, a gente uniu muito isso. Esse foi um conceito muito forte, tá? E eles quiseram, foi muito legal porque a gente participou de vários processos, assim, da criação da marca mesmo. Então, até nome de drink a gente deu ideia. Isso veio um pouco lá da Bella Bee, né? Então, era Bella Bee. E no primeiro projeto eu considerei algumas coisas do tipo assim, be brave, be angry, do tipo o B, mais o B mudo, e do verbo be, do verbo to be, sabe? Do ser, do be, do ser. Às vezes vocês entenderam aí, quem entende um mínimo de inglês entendeu. E aí a gente fez esse be brave, be angry, be awesome, be terrific, be N coisas aqui no espaço. E a gente trouxe isso pra cá. Então, o be what, tipo, seja o quê? Be o quê? Então foi isso que a gente trouxe aqui pro espaço. Aqui, toda essa área de manicure, aqui porque ela queria um telão. E esse pé direito aqui é muito baixo, muito baixo. Tanto que deu um BOzinho lá na obra que o cara falou, não, vamos quebrar todo o gesso e vamos subir esse pé direito. E isso foi uma coisa muito legal, porque assim, o gesso já tava lá. E a gente imaginou também que não dava pra subir muito e a gente não queria pagar pra ver.
Então, em projeto, eles falaram pra gente o budget deles, ó, a gente quer investir tanto, e a gente começou a pensar, né, a otimizar isso. Então, entre tirar um teto que já tava lá, tava pronto, tava baixo, mas ok, tava lá, e investir em alguma coisa que realmente ia aparecer, a gente optou a colocar as nossas energias e criações e dinheiro deles em algo que ia aparecer. Aí o cara lá na hora da obra falou, não, tira o gesso que eu acho que é melhor, não sei o que e tal. Na hora que tirou, dava pra subir, sei lá, uns 5, 10 centímetros, nem dava pra subir muita coisa, e ela teve que pagar todo o gesso e foi bem caro. Então, toda vez que a gente faz o projeto, a gente já imagina como que isso vai lidar na obra, quanto que isso vai custar. Como eles queriam um negócio super diferente, um negócio muito legal, eu preferi colocar as energias e os recursos deles em coisas diferentes. Então, não mexer muito na estrutura. E tudo isso é estratégia de projeto que daí a gente aplicou aqui também. Bom, vamos lá então. Aqui a área, né, da manicure, a gente criou um sofazão aqui. Então, se alguém chegou, quer esperar, né, a amiga tá ali fazendo a unha, ou só quer ir ali tomar um drink, porque não é só unha, eles podem tomar um drink aqui também. Ou, enfim, né, foi algumas amigas, uma tá fazendo a unha, outra tá fazendo o pé lá, e eu tô aqui tomando um drink. Então, essa foi a ideia. E aí aqui o telão, como eu disse, o telão tinha um pé direito muito baixo. E aí a gente precisou posicionar ele aqui porque aqui assim não ia dar. E aqui a gente criou essas amebas, né, como se fossem esses pingos de esmalte, onde a gente consegue fazer várias prateleiras para já deixar exposto os esmaltes, que futuramente eles vão fazer a marca deles e tudo mais, mas também para fazer uma decoração legal, tá? Aqui assim, ó, a gente tem 3 áreas de pedicure e aqui assim também. Então a pessoa, a hora que entra, ela já entende o espaço, ela sabe que é um espaço amplo, que tem pedicure, que tem manicure, que tem um bar e lá atrás parece que tem mais alguma coisa. Então fica uma sensação bem legal, tá? Aqui na fachada a gente criou um corredor bem diferente também, tudo muito instagramável, tudo muito fácil de instigar as pessoas a tirarem uma foto, a postarem. Então isso tudo a gente foi trabalhando com a neuroarquitetura para trazer essa sensação. Aqui ficou a região do bar, então, que seria essa questão mais central que a gente precisava. Aqui mais manicure. Aqui a gente entra para a área do banheiro, então um banheiro, né, o handicap que eles chamam, que é um banheiro acessível, que tem as dimensões bem maiores do que o nosso acessível aqui do Brasil. Uma cabine simples e aqui a parte da cuba, tá? Vindo pra cá, a gente precisava, né, dessa área da copa e essa área do eyelash. E aí a gente precisava também de um espaço instagramável. Então a gente reposicionou aqui as paredes para criar esse dente, essa entrada aqui, para conseguir colocar esse espaço instagramável que ficou muito legal. Pra cá a gente criou meio que uma área de loja, então uma estante grande para colocar os produtos deles, enfim. E também pra cá a gente fez a área do eyelash. Primeiramente eram 3 cadeiras, ela falou, Carol, preciso rentabilizar isso daí, enfia 4 cadeiras aí dentro. A gente deu uma apertadinha, colocamos 4 cadeiras aqui dentro. E aqui a área da copa, que ficou uma mesa de reunião também, e a área para lavar, né? A gente precisou entender um pouco como que funcionaria lavar as toalhinhas de manicure, como que ficaria o funcionamento disso, esterilização e tudo mais, tá? Pra cá, ó, aqui assim, o espaço lá tinha um portão, então a gente só fechou ele, considerou que ele não existe, e aqui também tinha uma porta que eles precisavam ter acesso, então a gente embutiu ela no painel. Então assim, o espaço em si, ele tinha muitas reentrâncias, tá vendo? Ó, vem pra cá, tem mais um dentinho, então a gente precisou adequar esse espaço dessa forma, tá? E aí a gente criou, ó, aqui é o nosso detalhamento de interiores, né? A gente tem muitos detalhamentos, isso aqui são as aletas. Vamos pro 3D, que eu acho que é mais fácil a gente entender o espaço. Bom, essa aqui é a Biwatt. Olha só, a ideia era ser uma coisa realmente muito colorida, ao mesmo tempo que não pode ser tão colorido assim, porque, né, as pessoas estão ali, cada um com a sua roupa, cada um com a sua cor, então tem que ser uma coisa diferenciada. Então olha só, essa aqui é a ameba que a gente falou, ó, aqui eu consigo ver que cada prateleira dessa é iluminada. A gente não sabia se a parede do espaço dava pra quebrar, a gente criou uma parede na frente e aí sim essa parede a gente fez essa ameba, foi assim que a gente considerou. Em projeto a gente já consegue prever muita coisa, não dá pra, principalmente numa questão assim que pode dar problema e isso pode travar a obra, a gente já resolve em projeto. Então é uma ameba que vem na parede, vem no piso, isso aqui é manta vinílica, então a gente consegue fazer essas curvas, né, esses acessórios assim, fica bem legal. A parte do teto, então a gente precisava de alguma coisa colorida e a gente gostou muito de trabalhar com acrílico, então tem muito acrílico nesse espaço e como a gente precisava de uma coisa colorida, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de amplitude, é legal porque o acrílico e os materiais que a gente usou aqui tem transparência, então ao mesmo tempo que ele tem uma cor, ele tem uma transparência, a gente consegue passar a nossa visual por dentro dele, né? Então isso é bem legal. Aqui, outra coisa, como a gente não tinha logo, a gente não tinha nada,
a gente não tinha cor pra seguir. Então a gente meio que foi decidindo junto. Até que o amarelo que ficou aqui, eles acabaram usando na logo deles, que é amarelo e preto. Ficou bem legal. Então olha só, uma das coisas que a gente pensou e esse móvel aqui é bem complexo, tá vendo? Porque é a parte da manicure. Então a gente tem aqui a mesinha, que seria, né, pra, enfim, conseguir guardar as coisas. Aqui são tomadas, porque todas aquelas lixas e tudo mais precisam ficar guardadinhas ali. Aqui em cima a gente tem as cabines e aqui em cima a gente ainda tem a parte do sugador, então precisava ter isso. Eles viram também que era legal utilizar a parte de, né, papel toalha para limpezas e coisas do tipo. E esse aqui, mesmo que seja um móvel branco, ó, a gente consegue ver que ele tem muitas texturas. Então, aqui a parte de baixo, ele é um MDF revestido de courino, aqui é metal, aqui é MDF em si, aqui do lado é pedra. Então, trazendo um móvel aparentemente simples, porque ele é branco, vários materiais, aí a parte da cadeira da cliente é plástico, esses vários materiais dão uma riqueza a mais pro espaço, sabe? Beleza, então a gente foi criando essa área aqui um pouco mais densa, que é a área do bar, né? A parte de cima a gente foi criando esses acrílicos, essa luminária a gente já comprou pronta. Outra coisa, a gente precisava tentar o mínimo possível fazer as coisas, né? Mandar fazer. Então, assim, uma coisa que a gente conversou muito, falou, cara, a mesa da manicure é onde a cliente mais vai ficar tempo, então ali a gente tem que investir. Então a gente vai dosando onde investir mais no projeto, justamente onde vai ter mais retorno, né? O cliente, ele precisa ficar mais confortável ali, porque às vezes não precisa investir tanto em áreas que o cliente não vai acessar, né? Então olha só, é legal porque da rua, isso aqui é toda a fachada, né? É uma fachada que a gente também não podia mexer muito por conta da prefeitura. E aqui a gente tem, da fachada, já consegue visualizar esses esmaltes, já consegue entender que é um salão de manicure, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa diferente. E esse morango aqui é só pra representar, por isso que é coisa meio louca aqui, é só pra representar as esculturas que poderiam vir aqui. Então a gente trabalhou com muitas formas orgânicas, bem nessa coisa de festa, né, nesse espaço, tá? Vindo aqui pra pedicure, essa pedicure foi muito legal, porque foi uma das referências que eu trouxe de uma feira que eu fui em Paris, que é essa ideia dos infláveis, né? Então os infláveis, eles têm essa permeabilidade visual, ao mesmo tempo que a gente pode pôr cor. Então essa é uma cadeira que a gente viu lá na feira, a gente desenhou tudo isso daqui, trouxe essas soluções pra cliente e ela adorou, ficou muito legal. E ao mesmo tempo a gente colocou atrás, ó, alguns LEDs coloridos pra que, mesmo seja uma coisa que tem ali um elemento na frente, transparente, atrás a gente tem um pouco dessa iluminação cênica. E aí tem, né, uma escultura, um bonecão atrás. Aqui a gente pensou em fazer um papel de parede como se tivesse um band-aid ligando esses dois espaços, colando, né? Ó, mais acrílico. Uma solução muito legal, assim, ficou bem diferente. E o bar, né, que é o ponto principal disso tudo aqui. Então, um bar que ele é colorido. Como a gente não tinha ainda as definições das cores deles, tanto a fachada quanto esse LED aqui do bar, ó, ele é de RGB. Então, eles podem mudar isso aqui pra azul, pra rosa, pra verde, pra vermelho. A gente fez várias opções pra eles entenderem como que ia ficar, tá? A parte do teto, então, a gente falou para fazer um acrílico com um adesivo e é como se a gente estivesse olhando debaixo da piscina, né? Que a gente consegue ver as boias ali na piscina. Então essa foi a ideia e aqui a gente colocou esses pendentes. Ficou bem legal. Ó, dentro do bar, né? A gente precisou entender quais os equipamentos eles queriam colocar. Então máquina de gelo, máquina de café, enfim, tem que funcionar, né? Aqui a gente também colocou prateleiras iluminadas na mesma ideia do RGB, então ficou bem legal. Então ficou uma área de bar bem funcional também. Saindo aqui, a gente vem, né, voltando ali pro pedicure, ó. A gente tem essa área aqui de manicure, então mais manicure, tá? Aqui assim, as mesmas ideias. Então a gente trabalhou muito com adesivo, porque era uma coisa mais barata que a gente precisava. Então precisava preencher a parede, mas também não precisava investir tanto, né? Não vou revestir isso daqui com, sei lá, coisas muito caras. Entrando aqui no banheiro, ó, a gente criou também um banheiro instagramável, uma coisa diferente. Isso aqui é chapa e a gente foi trabalhando, né, com materiais simples para ver se deixava dentro do orçamento. Isso aqui são chapas metálicas, sabe aquelas, pode ser tanto chapa metálica, mas pode ser, que foi a ideia que a gente trouxe, que provavelmente eles vão colocar por questão de custo, aquelas cercas, né, de galinheiro mesmo. Então deixando ela bem justinha na parede e atrás colocando um papel de parede ou pintando de cinza, aqui a gente pensou em colocar um papel de parede riscadinho, no mesmo tom, já traz um revestimento ali que fica legal e não fica tão caro. Porque sim, gente, mesmo lá em Miami, né, a gente precisa dar uma economizada e fazer mais com menos, que é essa a ideia do projeto, fazer a solução legal com menos de recurso possível. Então tinha que ter caixa de som em tudo, a gente não tinha definição ainda, isso foi uma questão que a gente conversou com eles, olha, vocês não definiram caixa de som e não definiram ar-condicionado ainda, como é que a gente vai fazer? Eles, faz o projeto sem, depois a gente vê. Então isso não recomendo,
mas precisou acontecer para a obra rolar, tá? Aqui o espelho retroiluminado também, a parte da torneira que vem do teto já é diferente. E um dos sócios, o Bernardo, ele falou alguma coisa... porque tinha um um cano, enfim, do ar-condicionado que passava no meio da loja. Então a loja ela começava com o pé direito mais baixo, depois um pé direito mais alto. E nessa do pé direito mais alto, passava um cano grande em relação à parte de ar-condicionado. E aí ele cismou com aquilo e falou, gente, por que a gente não faz isso como se fosse uma ideia do Mario, os canos do Mario? Então a gente trouxe isso, pintou, vocês vão ver como que ele tá verdinho. E aqui é como se de lá entrasse por baixo da terra e saísse aqui essas cubas, né, verdinhas, como se fossem os canos lá do joguinho do Mario. Então a gente pensou aqui em colocar um espelho na mesma ideia das amebas, né, a gente chama isso aqui das amebas de esmalte, e um espelho colocando aqui alguma frase. Aqui, como a gente está considerando que vão ter várias esculturas, né, ao longo desse espaço, a gente colocou aqui uma frasezinha dizendo que esse reflexo no espelho é a escultura mais bonita do espaço, né? Então, valorizar o cliente, fazer esses easter eggs, assim, esses achadinhos do projeto é bem legal. Aqui a gente criou essa ideia meio que de corredor, né, que pode usar para foto. E aqui a parte do puxador é uma mão, né? Aqui no handicap, enfim, ele é mais simples, não tem muito o que fazer, que é a parte de documentação de louçaria que é necessária para aprovação, tá? Mas toda essa ideia de cores, de soluções ficou bem legal. Bom, voltando então para o outro lado, aqui então é o bar. Eu não falei dessa área aqui do telão, né, que é super importante. Esse negócio aqui dessas duas são as nossas arquitetas aqui que são apaixonadas nela. E elas falaram, Carol, deixa eu pôr um pouquinho meu ali, deixa eu fazer um negócio ali que acalma meu coração. Tava a Beyoncé aqui antes. Enfim, as gurias são umas figuras. E aí a gente botou o mesmo sofá aqui também. O sofá a gente detalhou para que tivesse tomadas. Então, para que o cliente fique mais tempo ali, a gente colocou essas tomadas. Ao mesmo tempo que a gente não colocou as tomadas, e isso foi uma conversa com os sócios, na área do bar, porque a gente quer que o bar tenha rotatividade, não quer que a pessoa fique muito tempo ali. Então, no bar, propositalmente, não tem tomadas, tá? E aqui em cima, a gente trouxe um pouquinho da primeira Bella Bee, que era aquilo que eu falei, do be crazy, be mean, be angry, be neurotic. O inglês tá bom. Be yourself, be amazing, enfim, muitos bees, mas tá vendo que ele tá só uma palavra no meio da mesma cor, é só um relevo, sabe? Então esses achadinhos no projeto é bem legal. Bom, vindo pra cá então a gente tem, né, mais essa ideia desse quadro aqui, essas esculturas e esse corredor que ficou muito legal. Esse corredor então a gente pensou em fazer uma ideia meio céu, uma coisa meio louca também. Então aqui a gente colocou no teto esse adesivo também, como se fosse o céu com as nuvens. Eu tô olhando pra cima, tá? Esse aqui é aquela área do cano que eu comentei em relação ao ar-condicionado. E aqui é como se ele estivesse saindo pra cá e a gente pensou em alguma coisa de enigma. Então aqui a gente trouxe a ideia pra eles de por que não a gente fazer como se esse fosse um cano que sai aqui, a pessoa tem que desvendar uma senha e a hora que ela consegue abrir, ela consegue pegar um desconto ou o nome do drink. Porque eu trouxe essa ideia pra eles de, gente, vamos colocar o nome dos drinks, Be alguma coisa. Me vê um Be Brave aí, me vê um Be Yourself. Então pra gente trazer essa relação também com o nome dos drinks. E aí aqui, esse enigma, a pessoa pode digitar a senha, abrir e pegar daí alguma coisa algum card, alguma coisa pra fazer o pedido lá no bar, tá? Aqui a gente pensou em fazer então esse cantinho instagramável com as mãozinhas, tá vendo? São várias mãozinhas, E aí, de longe, na foto, a gente consegue fazer esse Be, né, o Be Watch, que a gente imaginou, como a gente não tinha ainda a logo, fazer um monograma, alguma coisa assim, tá? Então, iluminação, esse espelho. Eles comentaram, Carol, o espelho tá muito caro aqui. A Ana comentou que foi fazer um espelho pra casa dela. Um espelho, assim, coisa nada, foi já $600. Ela falou, gente, isso aqui tá ficando muito caro. Eu falei, vamos botar a película adesivada, então, película reflexiva, e é isso aí. Aqui a gente pensou, então, algumas cadeiras, né, mandar fazer cadeiras nesse formato que também fica bem legal. Então, como é um espaço que vai ser instagramável, isso aqui as pessoas vão divulgar bastante, precisava ser um espaço legal. Pra cá a gente pensou então essa ideia de quadros, né, que a gente pode liberar para os artistas fazerem essa exposição. Aqui a ideia da loja, a copa, vou entrar, mas é bem simplesinha, é só, enfim, geladeira, micro-ondas. Aqui a parte de esterilização, a máquina, que a gente teve que prever os pontos bem certinho, a mesa de reunião. Previ um ponto também aqui de tomada para puxar as tomadas em cima da mesa e conseguirem fazer reunião com os notebooks. Então, aqui é bem simples. Ela falou, Carol, não quero investir ali não. E o eyelash, que é uma pegada mais totalmente diferente do que a gente estava vendo. A gente já fez o projeto da Anima
Lá no nosso Instagram você consegue ver, eu acho que eu não fiz vídeo dele aqui ainda pro canal, tem que fazer. E ele tem essa pegada bem tranquila, é uma clínica de reabilitação. Então tem yoga, tem terapias, tem pilates funcional, enfim, tem muita coisa. E é nessa pegada dessas cores mais neutras, mais suaves, mais delicadas, e tem daí essa ideia aqui. Então a gente trabalhou com o travertino romano, a gente fez esse painel em MDF curvado, a gente colocou as cortinas, né, entre as cadeiras de eyelash, um boiserie, enfim, o que precisava para trazer essa ambiência, né, mais confortável. E aqui atrás, então, ficou toda essa parte de armário para dar suporte para as meninas do eyelash. E aqui cada uma tem o seu carrinho para conseguir, né, acessar. E quando a gente tá fazendo cílios, só uma pessoa que faz os cílios, foi ótimo, porque eu sou essa cliente, eu faço cílios e eu faço unha em gel. Então ficou muito fácil de mostrar, me colocar no lugar da cliente, assim, sabe? Ficou bem legal. A gente trouxe várias ideias, justamente por ter essa vivência de usuário que é bem interessante. E aí, o eyelash, eles precisam, né, colocar uma luz bem focal no teu cílios, assim, e aí a gente pensou num modelo bonitinho, porque geralmente os modelos não são muito legais. Bom, esse aqui é todo o corredor, então, maravilhoso, incrível, e essa é a Biwott. Aqui, ó, tem uns telões também, tá? De TV aqui e aqui, se eu não me engano. É muito difícil quando a gente precisa, num salãozão desse, criar vários espaços que tem que ser diferente, ao mesmo tempo tem que se integrar. Então, a mesma coisa acontece para quem tem uma sala de estar, jantar muito grande ou coisas do tipo. Eu tenho uma cliente que ela tem a parte de estar, jantar, cozinha, TV, a sala de TV, varanda, 2 corredores e mais uma areazinha lá que ela queria enfim, de cristaleira e tudo mais, tudo num espaço que é tudo aberto. Então, integrar tudo isso é bem difícil e realmente precisa, né, dessas estratégias de link e tudo mais. Eu vou abrir aqui pra vocês, rapidinho, a primeira Biwott, a primeira Bella Bi, pra vocês verem como tava completamente diferente, né? A Ana mesmo falou, Carol, foi o meu sonho de criança lá, de menina, tava pronto. Olha só isso aqui. Ela ainda queria a ideia do telão, a gente tinha muito verde, muito rosa, olha só. E era muito apertado, a sala era muito pequena. E isso era uma coisa que eles falaram, gente, olha só. Isso é uma estratégia que eles trouxeram que eu acho muito interessante. Não adianta a gente ter pouco, né, pouca mesa, porque senão as contas não se pagam, mas também ter muita mesa e vazio traz uma sensação de fracasso. Então eles têm um concorrente lá, que acho que é o Venetian, que é uma rede de manicures e tudo mais, que são, assim, muitas mesinhas, e tu olha de fora e fica, meu Deus, parece que ninguém vai ali, um gato pingado ou outro, sabe? É aquela sensação de ir num restaurante que tá cheio ou ir, né, esperar no restaurante que a fila tá enorme, que tá cheio, que parece ser bom, ou ir do lado que também parece ser bom, mas não tem tanta gente, tem alguma coisa estranha. Então a gente pensou nisso aqui. Eles tinham pensado em fazer o check-in, né? A pessoa mesmo fazer o check-in, a pessoa esperar aqui. Então, essa ideia do sofazinho e tudo mais ainda se manteve. O check-in, até, deixa eu mostrar aqui uma ideia, ele aconteceu nos próprios iPads, né? Vocês viram que aqui a gente tem iPad em cima da mesa de manicure, então a própria pessoa já pode escolher a unha, eles fazem o cardápio, né? Cardápio deles ali, o catálogo, vamos dizer assim, então fica bem mais fácil. No próprio bar também tem várias maquininhas para a pessoa fazer o drink e ali mesmo ela já acerta, ela já resolve. Então entender esse fluxo do cliente, como que paga, como que recebe produto, enfim, tudo mais, é muito importante toda vez que a gente faz um projeto comercial por aqui. Ó, tá vendo? Tipo, tudo tava muito apertadinho também, pra deixar as bolsas e tudo mais. Uma coisa que eles trouxeram que faz todo sentido, que geralmente as moças que trabalham, né, as americanas têm um porte um pouquinho mais cheinho. Então aqui, assim, na primeira apresentação, tava tudo muito apertado. Tinha um armário aqui. Até deixa eu ver se eu consigo pegar o primeiro, ó. Primeiraço, assim. Tinha muita vegetação. E aí eles pediram pra tirar. Ó, aqui tem um armário, tá vendo? Eles falaram, cara, isso aqui não vai dar muito certo. A gente tinha colocado as pedicures pra cá. Enfim, a gente foi testando, né? E por mais que as pessoas queiram, não, eu preciso de 15 manicures, 10 pedicures, existe um limite de espaço, né? O bar era aqui, ó, o bar era aqui do lado, tava ainda, a gente já tinha mudado aqui pra Biwott e aqui, se eu não me engano, tava Bella, ó. Aí o bar, tudo mais, rosinha, a parte das pedicures ficou aqui. Esse aqui eu adoro, essa área das pedicures aqui eu acho muito legal. E pra cá a gente vinha pra um espaço mais instagramável e banheiro, ó. Aqui a parte dos espelhos. Nails before males, tipo, a gente foi colocando essas frases, eles adoraram, assim, eles piraram com a gente. Então cada espelho tinha alguma coisa escrita. Aqui a gente tinha a parte dos corredores, ó. Aí aqui era banheiro, né? Aqui era uma areazinha de copa e aqui o eyelash, o primeiro eyelash. Ó, tá vendo que o eyelash praticamente se manteve igual no outro, tá vendo?
ficou bem parecido. Bom, enfim, tem muita coisa, tem muita solução pra cá, né, que ficou muito legal esse projeto, bem incrível. Deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida, né, que eu não comentei aqui, se eu não falei alguma coisa, algum material, que eu posso te responder também. E assim, né, apresentar o projeto é o que o pessoal mais fica ansioso, tá, como é que vai ficar? Mas a ansiedade bate mesmo quando o projeto tá pronto e vocês têm que esperar a gente detalhar. Meu Deus, como vocês têm fogo no rabo quando esperam a gente detalhar. Eu entendo a ansiedade, só que olha o tamanho do documento que a gente teve que fazer aqui. Cada aleta do teto ali teve que ser cotada, detalhada, todo o bar teve que ser identificado, detalhado. Olha só esses detalhamentos. Tudo isso daqui eu tenho que dizer qual que é o material, qual que é a medida, tem que compatibilizar para ver se não tá batendo no meio de uma tomada, se não tá pegando um ponto hidráulico. Então tudo isso aqui, ó, a gente trouxe para eles todas as soluções, como que faria, né, por dentro das prateleiras, aqui na área da pedicure, isso aqui tudo a gente teve que desenhar, porque teve uma opção também de eles mandarem fazer aquela cadeira e aquela área de fora, sabe? Então até talvez importar aqui do Brasil, eu entrei em contato com alguns fornecedores daqui. Olha só essa mesa, cheia de detalhes, gente, cheia de detalhes. O sofá também, esse sofá vai ter um tecido de furta-cor maravilhoso. A parte aqui de baixo também a gente fez, olha só, esses aqui, essas amebas, foi o cão pra conseguir cotar, pra conseguir trazer as informações. Porque, né, precisa funcionar, isso aqui precisa sair do papel. Eu tenho que dizer que material que isso aqui vai ser. Ó, o enigma, a gente teve que detalhar o enigma, como que ia fazer. A cozinha, eles falaram, gente, vai, o mais básico possível, é isso aí, mas ainda assim tem muito material porque, de novo, tem que funcionar, né? O eyelash também. Enfim, a gente fez mais de 150, essa aqui é só a área de interiores, tem toda a parte de civil também. Ai, peraí, deixa eu pegar rapidinho a parte de civil, que a parte de civil tá tremenda também. Olha só, muita coisa. Toda a listagem pra eles, enfim. Ó, peguei aqui a parte do detalhamento civil. O que a gente chama, né, de detalhamento civil? É toda a parte que vai ter que quebrar, vai ter que mudar ponto hidráulico, ponto elétrico, iluminação, ar-condicionado. Tudo isso vai ter que ser cotado, né? Vai ter que ser especificado. Ó, toda essa área aqui das paredes duplas para fazer a parte de embutir dos esmaltes, tá vendo? Tudo isso a gente precisou deixar bem certinho. Tinha que cotar tudo, tinha que pensar em tudo. Então, todas os demolir e construir, né? Tinha algumas paredes existentes lá no local. A gente estava sugerindo, tinha coisas que a gente não tinha como saber se dava ou não dava para demolir, porque aqui no Brasil, antes da gente projetar, a gente conversa com o construtor e tudo mais de, ei, essa caixaria aqui é só vedação ou é estrutura? E aqui a gente não tinha isso, então foi bem complicada essa questão. A gente teve que prever soluções em projeto mesmo, ó, se der vai por esse caminho, se não der vai por aquele. A gente teve que detalhar tudo para realmente ajudar o pessoal, tá? Ó, enfim, aqui é a parte das esquadrias também. O luminotécnico também foi muito bem pensado aqui, ó, que eu comentei das fitas de RGB. E aí tem momentos que tem que ser perfil, tem momentos que tem que ser mangueira, o tipo de luminária, onde compra, qual o link. Olha só o nível de detalhamento que a gente tem que chegar, né? Parte de elétrica também, não pode faltar tomada aqui. Então, tomadas para uso realmente na parede e tomadas que a gente tem que prever no piso para daí puxar para a bancada das manicures, por exemplo, e aí derivar nos móveis, né? Então, tudo cotado, tudo organizado, as alturas. Então, a gente tinha áreas, por exemplo, que naquelas amebas, que cada pontinho daquele eu tinha que dizer qual altura que era para conseguir colocar a parte de iluminação. Ponto de água quente, água fria, esgoto, então não tem como, né, dizer, vai ficar mais ou menos ali. Eu preciso dizer que vai ficar 2,79 da parede o ponto de esgoto, porque daí a hora que vier a parte da marcenaria, eu sei que a gaveta não vai estar batendo. Lembra que eu mostrei pra vocês a gaveta, a parte vou voltar ali, ó, a parte de forro também, os revestimentos. Então a gente faz uma indicação de onde vai revestimento, né, ó, essa parede é a cor laranjinha, a cor laranjinha é qual? Beleza, esse daqui é uma tinta então. A parte da manta vinílica, tudo detalhado, tudo organizado, muita coisa, rodapé e tudo mais. Então assim, a gente, ó, vou pegar a parte essa aqui foi o que mais deu problema, que eu mais tava assim, ó, tirando meu sono mesmo, porque eu precisava compatibilizar e fazer dar certo. Ó, esse aqui era o que mais dava dando, né, BO, porque precisava ter as gavetas aqui, então aqui ainda são gavetinhas, que não podem bater no ponto hidráulico, que tem que deixar um ponto elétrico, que tem que ter a ergonomia para cliente, ergonomia para quem tá trabalhando ali. Então tinha muito detalhe, ó, cada gavetinha tinha uma profundidade. E às vezes as pessoas só pensam, faz 2 gavetas lá. Não, tudo isso precisa ser compatibilizado e pensado, e não existe outra forma de ter tudo isso unido, pensado antes de executar se não tiver projeto.
E essa é a Be-Watch, esse é o nosso primeiro projeto lá em Miami. Eles vão criar uma franquia, a gente vai assim, ó, estourar nesse país em nome de Jesus, que abençoe realmente, né, muito esse projeto deles, esses empreendedores que estão assim, ó, lutando, trabalhando pra fazer dar certo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando tem a bênção de Deus, com certeza isso acontece. Eu espero muito que você tenha gostado, que, né, tenha entendido um pouco mais aqui desse conceito. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Eu amo fazer projeto comercial, porque a gente foge da caixa, a gente pensa umas coisas diferentonas. Tanto que a Camila, uma das nossas arquitetas, ela falou assim, gente, ai, que saudade de fazer uma cozinha bege, ai, que saudade de fazer uma coisa neutra, uma casa, assim, ó, sem muita cor, porque aqui foi realmente uma explosão de cor, uma explosão de material, foi bem loucuragem mesmo, mas ficou muito legal. E é realmente essa sensação que quem tá indo visitar pela primeira vez tem que ter, né? Nossa, tô num negócio diferente. Bom, eu espero que você tenha gostado, deixa o seu like aqui, por favor, isso ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo aqui pra algum empresário que tá pensando aí em criar, né, empreender, em fazer alguma coisa nova, e a gente pode ajudar com certeza. Esse vídeo tem muitas ideias, explica muita coisa, eu tenho certeza que a pessoa também vai gostar e você também pode se inspirar. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e quem ainda não acompanha a gente lá no Instagram, acompanha lá. Lá você consegue ver todo esse perrengue aqui, a gente 2 horas da manhã aqui no escritório, muito antes, ao vivo, entender muito antes o que tá acontecendo no nosso dia a dia aqui. Então essa é a Be-Watch, eu espero de novo que você tenha gostado, não sei terminar um vídeo sem falar, eu espero que você tenha gostado, e a gente se vê numa próxima. Tchau!